Fala pessoal, tudo beleza? Então vamos dar continuidade ao nosso curso de amplificadores operacionais. Até então, nós conversamos sobre o amplificador considerando ele como um dispositivo ideal. A partir de agora, nós iremos considerar suas não idealidades. E a sua primeira não idealidade que nós iremos analisar é a sua característica de ganho finito, que é justamente o oposto de sua característica ideal, né? Que, como nós já vimos lá no vídeo 1, diz que em um amplificador ideal o ganho é infinito. Bom, existem outras não idealidades? Sim, existem, e nós iremos tratá-las cada uma individualmente. Então, nesse primeiro vídeo, irei tratar somente sobre ganho finito. Todas as outras características ideais continuarão valendo, como, por exemplo, impedância de entrada infinita, impedância de saída nula, largura de banda infinita. Porém, nós veremos mais para frente que essas afirmações também não são verdadeiras. Mas, por enquanto, nós podemos tratar dessa forma. Bom, pessoal, só para lembrar agora um pouquinho do nosso mundo ideal, nós vimos que em um amplificador ideal, nós temos que o ganho é infinito, como já foi dito, e que a expressão de saída, seja para o amplificador ideal ou não ideal, seja qual for, a expressão de saída sempre será V0 igual a A0, sendo A0 o ganho em malha aberta, vezes a diferença das tensões de entrada, sendo V mais a tensão não inversora e V menos o terminal inversor. Lembrando aqui que, isolando o termo da diferença das tensões, né, que é igual a V0 sobre A0, e sendo A0 igual a infinito, nós temos que essa parcela tende a zero, logo V mais é igual a V menos, o que nos sugere um curto-circuito virtual entre as entradas, ou seja, esta entrada está curto-circuitada com essa. Então, qualquer tensão aplicada em V mais é refletida para V menos e vice-versa. Lembrando que o curto-circuito não é físico, ele é somente conceitual. Bom, agora partindo para o nosso mundo real, nós temos o seguinte, que agora o nosso ganho em malha aberta já não é mais infinito, ele é finito. E pesquisei alguns datasheets e eu vi que o ganho em malha aberta dos amplificadores comerciais variam entre 10 na quinta e 10 na sexta volt por volt. Lembrando que lá vocês vão encontrar, na maioria deles, em dB. Mas é só fazer uma conversão bem simples que vocês vão encontrar isso aqui. Bom, pessoal, qual é a primeira consequência disso? A primeira consequência é a seguinte, que ao contrário aqui do nosso caso ideal, em que V0 sobre A0 é igual a zero, né? O que indica que V mais é igual a V menos, agora nós teremos que V0 sobre A0 vai ser diferente de zero. Então isso significa que V mais nunca será igual a V menos? Não, pode acontecer que V mais seja igual a V menos em conta da configuração da rede de realimentação. Mas isso não é regra, ok? V mais e V menos não são necessariamente iguais. Então, V mais menos V menos é diferente de zero, a priori. Então, essa nossa característica de curto-circuito virtual já não é mais válida. Nós não podemos mais considerar que a tensão em um terminal é refletida para o outro, né, com toda a sua totalidade. Agora irei fazer um exemplo com vocês para ilustrar justamente esse fenômeno e qual é o efeito da característica de ganho finito na função de transferência do amplificador.
Então, vamos ver. Como vocês devem ter visto na aula passada, né? Essa aqui é a nossa configuração não inversora. E só fiz aqui um lembretinho que no caso ideal, né, em que o ganho em malha aberta tende a infinito, nós temos que a função de transferência, ou seja, V0 sobre Vin, é igual a 1 mais R2 sobre R1. Sendo aqui R2, nosso resistor aqui da realimentação, e R1, o seu resistor complementar. Bom, agora nós iremos analisar os efeitos na função de transferência dessa característica de ganho finito. Primeira coisa que nós temos que lembrar aqui agora, V mais e V menos não possuem um curto-circuito virtual. Ou seja, vou ter que analisar V mais e V menos de forma individual. Então vamos começar pela mais fácil. V mais, que é esse pino. V mais é a sua própria fonte aqui de tensão de entrada. Ou seja, V mais é igual a Vin. Agora nós iremos analisar V menos. V menos é esse ponto, né? Que é a nossa entrada inversora. Bom, pessoal, como nós já havíamos dito antes, as outras características ideais, fora a do ganho infinito, nós iremos considerar como verdadeiras. Ou seja, nós iremos considerar que a nossa impedância de entrada é infinita. Logo, não circulará a corrente nos terminais de entrada do amplificador operacional. V menos é a tensão que está sobre R1. Caso alguém ainda tenha um pouquinho de dificuldade para enxergar isso, eu vou aqui redesenhar o circuito. Nós teremos algo como se fosse isso aqui. V0, que está aqui, R2, que é o resistor da realimentação, V-, como a gente disse, não circula corrente aqui nesse terminal, o que significa que isso aqui é como se fosse um circuito aberto, né? É como se eu colocasse um multímetro aqui. Então, V- estará medindo a tensão que está sobre R1, já que aqui está a nossa referência, o nosso TER. Logo, V- será só essa divisão de tensão. Então, nós teremos que V- será igual a V0, que multiplica R1 sobre R1 mais R2. Agora, o que nós temos que fazer é aplicar essas duas expressões que nós temos aqui na nossa expressão de saída do amplificador operacional, que nós já vimos várias vezes, que é V0 igual a zero, que nesse caso é finito, vezes V mais menos V menos. Substituindo o que nós já encontramos, nós temos que V0 é igual a zero, que multiplica Vin menos V0 sobre R1, R1 mais R2. Isolando V0 e Vin, nós teremos V0 que multiplica 1 mais A0 que multiplica R1 sobre R1 mais R2, que será igual a
V1 vezes a zero. Olha só, pessoal, onde nós já estamos chegando. Agora, para encontrar a nossa função de transferência, basta dividir V0 por V1 e transferir esse termo para o outro lado. Então, nós teremos que V0 sobre V1 será igual a zero sobre 1 mais A0 vezes R1 sobre R1 mais R2. Essa é, pessoal, a nossa função de transferência para ganho finito. Porém, eu agora quero fatorar essa expressão para que a gente possa ver de uma maneira mais nítida o que de fato acontece com a nossa função de transferência com a característica de ganho finito. E para fatorá-la, o que eu irei fazer? Nós iremos multiplicar o numerador e o denominador por 1 mais R2 sobre R1. 1 mais R2 sobre R1. Ok? Que, como vocês devem se lembrar, né, é a nossa função de transferência no caso ideal. Fazendo essa continha aqui, fazendo suas devidas manipulações algébricas, nós chegaremos a V0 sobre V1, que é igual a 1 mais R2 sobre R1, que multiplica a zero sobre 1 mais R2 sobre R1 mais a zero. Pessoal, essa aqui é a nossa nova expressão da função de transferência para o caso em que o ganho é finito. Fácil observar o seguinte: 1 mais R2 sobre R1 é o nosso ganho ideal, que é multiplicado por esse fator, que é A0 sobre 1 mais R2 sobre R1 mais A0. Se vocês derem uma analisadinha aqui breve, vocês verão que 1 mais R2 sobre R1 também é o nosso ganho ideal, né? Então, o que nós já podemos ver aqui? Que o nosso ganho ideal será multiplicado por uma outra parcela que depende do nosso ganho em malha aberta, que agora é finito. E se vocês verem aqui, o nosso denominador sempre será maior que o numerador. Ou seja, o nosso ganho ideal sempre será multiplicado por uma... Ou seja, o nosso ganho ideal sempre será multiplicado por um fator menor do que 1. Então, o nosso ganho será atenuado por essa parcela. Ok? Então, pessoal, assim nós concluímos que, considerando o nosso ganho em malha aberta finito, nós sempre teremos uma saída com um ganho menor em relação àquele com ganho em malha aberta infinito. A partir desse fator, nós podemos encontrar o que nós chamamos de erro de ganho, que irei aqui demonstrar muito rapidamente para vocês.
Aqui, voltando àquela expressão que nós acabamos de encontrar, que é a nossa função de transferência, considerando um ganho finito para uma topologia não inversora, né? Em que nós sabemos que esse fator sempre será menor do que 1, ou seja, sempre atenuará o nosso ganho ideal. Então, nós podemos dizer que, na verdade, nossa função de transferência é a função de transferência ideal, né, menos uma atenuação, ou então menos um erro, ok? Ou seja, é a nossa função de transferência ideal que multiplica 1, que é ela mesma, menos um fator de atenuação, que é o nosso erro. Então, se nós compararmos essa expressão com essa aqui de cima, nós temos que isso corta com isso, e podemos isolar nosso epsilon, que é o nosso erro. Isolando aqui o nosso epsilon, nós temos o seguinte, que epsilon é igual a 1 sobre 1 mais ganho em malha aberto finito, vezes R1 sobre a soma dos resistores. Porém, nós sabemos que esse fator aqui é muito maior que 1, pois nós vimos que a zero está na casa de 10 na quinta, 10 na sexta. Então, esse termo aqui, 1, pode ser desprezado. Então, nós chegamos que o nosso erro de ganho é o seguinte, 1 sobre A0 que multiplica o nosso ganho ideal. Esse é o nosso erro de ganho, ok? E esse erro de ganho deve ser minimizado segundo as exigências de cada aplicação. Tá certo? O conteúdo do canal? Bom, então inscreva-se no canal para receber as novidades. E claro, deixe o seu comentário com dúvidas e sugestões. E óbvio, não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. Lá estaremos atualizando tudo o que acontece aqui nesse canal. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima.